Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da TV Câmara de Santo André. Hoje nós vamos falar sobre o Sítio Tangará, a atual Casa Amarela da Fundação Universitária Santo André. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a arquiteta, que é a Ana Laura Bueno, arquiteta e urbanista, docente do Centro Universitário da Fundação Santo André e representante do Instituto do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico de Santo André. Certo, Ana? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu, em nome da Fundação Santo André também, de todos os professores do curso de arquitetura, nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada, Ana. Para começar, então, o que é a Casa Amarela hoje e o que ela representa para o contexto histórico de Santo André? Bom, a Casa Amarela hoje, ela é, na verdade, a sede da reitoria da Fundação Santo André. E, na verdade, ela representa um período histórico da história de Santo André ou da urbanização de Santo André muito específico e bem lá para trás no passado, né? Na verdade, a Casa Amarela, ela era a casa-sede de um sítio que existia no local, que era o Sítio Tangará. E, na verdade, o Sítio Tangará, ele era da família Murray, de uma família que tem origem britânica, né? Os antepassados dos Murray, eles eram da Escócia. E aí eles vieram para o Brasil no contexto de modernização, quando instalação século aí XIX. Da industrialização, né? Da industrialização, da instalação da linha férrea. E principalmente a família Murray, mais especificamente, eles vieram por conta do processo de sanitarização das cidades. Então, infraestrutura urbana, o engenheiro lá, o Murray, o primeiro que veio, ele veio por conta disso, de saneamento aqui no Brasil, saneamento urbano. E aí eles se instalaram naquele território que hoje é a Fundação Santo André. Então, não, na verdade, eles primeiro chegaram no Brasil, né? Nesse período que eles tinham residência aqui na Fundação Santo André, em Santo André, que eu vou falar daqui a pouco, na verdade, eles tinham residência fixa em Santos. Acho que ele veio primeiro para o Rio de Janeiro, e aí a economia meio que ficou mais forte em São Paulo, eles vieram para Santos. Inclusive, os Murray, eles tinham ligação com os negócios de café, então, comissário de café. Então, eles negociavam, enfim, o preço do café com os países britânicos, e também eles faziam negócios, financeiros com capital inglês para emprestar para o Brasil nesse período. Então, a sede onde eles moravam, a residência fixa, era Santos, porque estava próximo ao porto, onde tudo acontecia. E aí, eles tinham casa de veraneio aqui em Santo André. Então, assim, para fugir do calor, que aqui o clima era mais ameno, para fugir, de epidemia também, eles tinham a casa aqui em Santo André, e não é exatamente a principal de Santo André, não é a Casa Amarela do Sítio Tangará. A principal de Santo André fica onde é o Clube 1º de Maio hoje, aqui na Portugal. Só, aqui pertinho. Aqui pertinho. Que, na verdade, se chamava Vila Mimosa. Certo. Que aí, então, quando eles vinham passar uma temporada aqui, eles ficavam hospedados na Vila Mimosa. E o Sítio Tangará era um local onde eles tinham lazer. Então, era um lugar de lazer, vamos dizer assim, da família Murray e das famílias próximas a eles, que também tinham origem britânica. Então, família Simonsen, Cochrane, Suplicy. Então, eles ficavam, todos muito próximos por negócios, e que eles tinham, eles eram realmente muito próximos. E também, eles, um acabou se casando com o outro, então as famílias ficaram muito próximas. Muito conectadas, né, uma das outras. Muito conectadas. Inclusive, elas tinham casas, chácaras, aqui perto, na Avenida Portugal, inclusive aonde é o Correio,
as chácaras eram todas umas do lado das outras, chácaras com as casas, né? Onde elas passavam a temporada de verão. Porque o clima era mais ameno aqui, em Santo André. Então, na verdade, era isso. O Sítio Tangará era um espaço de lazer aonde as famílias se encontravam, se divertiam, cavalgavam, jogavam golfe, porque tinha um campo de golfe. Isso que eu ia te perguntar, o que eles faziam ali? E o campo de golfe é o local onde abriga a Casa Amarela hoje? Então, a Casa Amarela ficava ao lado do campo de golfe. A gente acredita que ela fica no nível mais elevado e o campo de golfe ficava para baixo. Aqui hoje, assim, a gente tem muita vegetação, muita árvore alta. Sim. Mas, na época, era gramado de campo de golfe. Olha só. Então, assim, a gente acredita que o campo de golfe era toda naquela parte mais baixa e a Casa Amarela tá mais elevada e de lá de cima dava para ver o jogo de golfe. Então, a gente tinha, enfim, lago, ficava perto do Ribeirão dos Meninos ali também, né? Na divisa com São Bernardo. Sim. Então, a gente tinha lagos até ornamentais, enfim, devia ser muito bonita a paisagem do Sítio Tangará. Com certeza. Perfeito. E como era a ocupação dessa área antes do avanço da urbanização de Santo André? Bom, essa área era uma área toda feita de sítios, na verdade, tá? O primeiro loteamento que foi feito por ali foi o Príncipe de Gales. Ali do lado da Fundação Santo André, né? Onde hoje é a Fundação Santo André. Sim. E, na verdade, ele foi o primeiro. Depois a gente teve os outros loteamentos ali, outros bairros construídos, né? Loteados. E aí, enfim, eram sítios, era área rural. Imagina, área rural, estrada de terra. E aí, a cidade foi se expandindo a partir do centro, né? Sim. Daqui da Oliveira Lima. Da Oliveira Lima, sim. Da estação São Bernardo, né? Que ainda não era estação Santo André, nem Santo André ainda fazia parte do distrito de enfim, do território de São Bernardo. Todo o ABC pertencia a ele. E a estação São Bernardo, na verdade, foi, como que eu vou dizer, o embrião da cidade de Santo André, como a gente conhece hoje, né? Glebas, que antes eram sítios rurais, né? Enfim, foram urbanizadas. E aí, todo o contexto urbano de antes, né? Todo o contexto do local de antes da urbanização daquele local eram áreas rurais. Caramba! E aí foram loteanos e foi se tornando cidade, porque a cidade foi crescendo e houve necessidade de expandir. Sim. Dá para dizer que hoje todo o território que ocupa a Fundação Santo André era antes da família? Sim, a gente tem certeza que todo o território que hoje a Fundação Santo André é da família. A gente sabe que, assim, não sabemos exatamente o limite se todo o sítio virou a Fundação Santo André, mas provavelmente alguma coisa ficou de fora, alguma parte ficou de fora. Uma parte do Príncipe de Gales. A gente tem hoje uma igreja que é de São Carlos Borromeu e de Santa Luzia, que fica ali do lado, na Avenida Príncipe de Gales, que foi em homenagem. Antes havia uma capela ali que os próprios Murray construíram e que foi doada para a igreja. E aí, o nome dos donos do Sítio Tangará era Lucy, Santa Luzia, certo, e João Carlos Borromeu, enfim, o santo. João Carlos Borromeu? Enfim. Em homenagem a eles, então, aos donos do Sítio Tangará. Caramba, que interessante. Então, assim, mas basicamente, eu sei que na década de 50, mais ou menos, o Charles, que era o proprietário, né, era o pai da família, Murray, ele chegou a falecer e aí tentaram fazer um loteamento que iria se chamar Loteamento Tangará. Chegou a ser aprovado na prefeitura, mas não rolou, assim. Não foi executado
o loteamento. E, por fim, a Prefeitura Municipal de Santo André, ela desapropriou e doou para a Fundação Santo André. O uso foi destinado à Fundação Santo André e virou o campus que a gente tem hoje. Hoje, quando a gente vai lá, o que mais chama atenção é a Casa Amarela. Mas tem algum outro projeto arquitetônico daquela época que fez história também naquele território hoje? Naquele território, olha... Da Fundação Santo André. Exatamente daquela época, não. Tá. Dentro do território lá onde é o campus da Fundação Santo André. A gente tem a Casa Amarela, a gente tem alguns anexos da Casa Amarela, que hoje quem for lá consegue visitar. Mas a gente tem outros edifícios que ficam ao redor da Casa Amarela, que eles foram feitos pelo arquiteto Jorge Bonfim, que é um arquiteto da Escola Paulista, a gente pode dizer, que fazia... As imagens aí da Casa Amarela, lindíssima, né? Lindíssima. Não, ela é realmente, tá todinha preservada. Então, aqui a gente consegue ver a Casa Amarela e ali do lado, onde a gente vê os carros estacionados, temos os anexos. Olha só. Que hoje funcionam, enfim, departamentos da Fundação Santo André, mas tá tudo muito, muito bem preservado mesmo. Sim. E antes ela era amarela, assim? Olha, quando o pessoal da fundação chegou, ela era amarela. E aí ela ficou conhecida como Casa Amarela. Mas, na verdade, a gente não tem certeza. A gente não sabe se ela era amarela, mas ela, enfim, nesse outro período da história, ela passou a ser chamada de Casa Amarela. Sim. Quando os Murray, eles eram proprietários do sítio Tangará, eles chamavam a Casa Amarela de Clubhouse. Que era, tipo, um vestiário do clube, né, da área de lazer deles, uma área, enfim, uma casa para local de descanso após golfe, né? Descanso, onde eles se encontravam, alguém, sei lá, dormir poucas noites, não era uma casa, enfim, que tinha todo o conforto, até porque ela não é tão grande, não comportaria todos os filhos do Charles e da Lucy Murray. Então... Hoje, o que você pode destacar sobre essa arquitetura aqui da Casa Amarela? Então, a arquitetura da Casa Amarela, a gente pode dizer que, assim, ela está muito, muito bem preservada. Ela é tombada pelo Conde Fapasa e ela tem preservação integral, né? Então, assim, ela está muitíssimo bem conservada. A gente tem detalhes como os vidros, a gente tem na porta de entrada, a gente tem um elemento na porta de madeira, aquela porta de madeira escura, pesada, totalmente original, que a gente tem um vitral que tem as iniciais do dono, do Charles Murray. Então tem o C e um M que ainda tá lá. Que lindo! Então, assim, é muito bem preservada. E sobre a arquitetura dela, ela é, na verdade, de um período que se construía muito baseado, assim, na mistura de estilos, ou revivalismo de estilos do passado, que era o estilo eclético. Tá. Que era um período no século XIX, final do século XIX e começo do XX, que se construía muito aqui no Brasil. Então, assim, a gente olhando de fora, inclusive no estudo feito pelos historiadores da Prefeitura de Santo André, que são os técnicos, né, historiadores, enfim, acharam, e eu também achava isso, que ela era do estilo Missões. Tá. Que o estilo Missões é um tipo de neocolonial, mas com muita influência hispânica. Enfim, que era muito recorrente naquele período. Só que aí, a pesquisa tem dessas coisas. A gente vai pesquisando, a gente vai tendo outras informações e a gente vai relacionando a outras questões. Em uma palestra que o Paulo Del Priore, ele deu aqui, se não me engano foi no ano passado, num congresso que teve de história do ABC, ele falou de outras casas da família que também têm o mesmo padrão de construção, que elas seriam muito mais ligadas ao estilo que eles chamam de Tudor Revival, que seria isso? Estilo Tudor, que seria um estilo, enfim, britânico,
do final, o estilo Tudor, era um estilo medieval, do final da Idade Média, na época dos Tudor. Sim. Então, seria um revival, ou seja, eclético, que num período muito posterior, eles retomavam alguns elementos históricos, construtivos, e faziam um revival daquele estilo que antes era, enfim, da Idade Média. Então, por dentro da Casa Amarela, a gente vai... Enfim, eu vou passar imagens para vocês. Não sei se vocês têm, enfim. Mas a gente tem muita madeira. Muito trabalhado com madeira. Madeira escura, muito detalhe. A gente tem os lustres. No andar de cima, que é onde hoje é a sala da reitoria, a gente tem uma sala que é belíssima. Ela é toda de madeira. A gente tem uma lareira com pedras em si. Caramba. Muito lindo. É lindíssimo, tá muito bem preservado. E o interior, a gente percebe que é muito relacionado a esse estilo, o Tudor Revival. Tudor Revival. Isso, que retomou o Tudor, o estilo Tudor britânico, né? Mas por fora, a gente tem meio que assim, uma mistura. Então, o eclético, ele acaba permanecendo, certo? Ele permanece e faz uma mistura, então não dá pra gente, assim, cravar, a casa é desse estilo. E tem alguns elementos que lembram do Missões, tem outros elementos que lembram do neocolonial, que a gente tinha muito aqui no Brasil. Por exemplo, esses azulejos. Sim. Seriam azulejos hidráulicos, esses? Isso, seriam azulejos que remetem aos portugueses, então, neocolonial brasileiro. Alguns outros elementos também, como o arco, e a gente tem as pedras que remetem tanto ao estilo Tudor Revival quanto ao Missões e ao neocolonial. Então, assim, a gente pode dizer que é uma construção eclética, que tem influência de vários estilos, principalmente o interior com esse Tudor Revival. Por fora, de Missões, também referências do neocolonial, e por fora também tem um pouco de Tudor Revival. Então, assim... Sim. É uma mistura, né? Como mistura. Se fosse o nosso povo. O povo brasileiro veio de várias partes do mundo, Exatamente. Né? Meio que assim, a Casa Amarela, ela tá no Brasil, foi feito naquele período aqui no Brasil. E por isso, a gente pode dizer que também pode ser que tenha influência da arquitetura que se fazia aqui na época, que era neocolonial. Mas também Missões era a moda no período. E a família era britânica, então... A mistura do Brasil com o Egito. A mistura do Brasil com a Grã-Bretanha. Sim, exatamente. Como diz aquela música. Exatamente. E, na verdade, a gente ficou sabendo, né, em conversas com o bisneto do Charles Murray, que era o proprietário. Inclusive, eles foram na Fundação Santo André. E a gente apresentou para eles a casa, que era do bisavô, que eles não conheciam. Foi muito agradável. Sim. E aí, eles falaram que tem uma residência também de campo, né? Que fica em Teresópolis, que inclusive a mãe dele mora lá hoje. Caramba! Que é muito parecida, muito semelhante. Tem várias semelhanças com a Casa Amarela. E que foi feita por, enfim, ingleses, que recuperava o estilo inglês. Então, enfim, a Casa Amarela é toda essa mistura das culturas. Mesmo. Você comentou que ela tá bem preservada, né? Mas teve algum momento que ela foi modificada? Olha, se teve modificações, foram muito poucas, assim. A parte estrutural tá toda preservada. Alguma modificação ou outra é necessário, por exemplo, aqui, onde a gente tá vendo esses vitrôs, eles não são daquela época, eles são um pouco mais recentes. Mas, assim, ela tá muito bem preservada. Algumas alterações necessárias por mudança de uso. Porque, na verdade, hoje ela é a sede da reitoria, então a gente funciona, enfim, trabalho acadêmico, enfim. O reitor fica aí, enfim... Mas, enfim,
foi um uso que foi muito bem, coube muito bem dentro da Casa Amarela. Não precisou de grandes modificações. Você acredita que o que aconteceu com a Casa Amarela é um exemplo do que poderia ter acontecido com outras edificações? Com certeza. Na verdade, na teoria do restauro, a gente fala exatamente isso. Quando a gente tem um edifício antigo, assim, dá pra gente reaproveitar, reutilizar, restaurar qualquer edifício antigo. Só que, assim, a gente não pode escolher qualquer uso para colocar nele. De acordo com a teoria do restauro, a gente precisa escolher um uso que seja compatível para que a gente respeite as principais características do edifício. Sim. Então, por exemplo, a Casa Amarela, esse uso de reitoria, uso administrativo, coube perfeitamente. Porque a gente não teve que demolir nada, não teve que, enfim, o máximo que aconteceu foi adaptar os espaços. Mas ela está muito bem preservada e não precisou de grandes modificações, está muito bem preservada mesmo. Porque o uso foi compatível com o bem. Então, é necessário e é possível e seria, né? É necessário, seria bom que todos os edifícios que a gente reutilizasse e restaurasse e preservasse, que a gente coloque usos compatíveis. E também não é bom que o edifício ele fique sem uso, porque senão ele não tem manutenção. E, acaba ficando abandonado e se deteriora com o tempo, né? Então, quando a gente usa o edifício, a gente sempre faz manutenção. Tá tendo um vazamento no telhado, conserta a calha. Enfim, faz manutenção. E é o melhor dos mundos para o patrimônio, quando a gente usa e dá um uso compatível. Sim. Hoje você acha que as pessoas que frequentam o local, os alunos, os professores, os funcionários, né, da Fundação Santo André, reconhecem que tem uma preciosidade histórica ali com eles? Olha, na verdade eu não sei se todos reconhecem. Sim. Eu acho que quem é aluno, os funcionários que observam, no mínimo eles ficam curiosos e vão atrás da história, né? Porque realmente é de encher os olhos, assim. Sim. Geralmente quando a gente recebe alunos, assim, que estão visitando, que ainda estão no colegial, estão visitando para conhecerem os cursos, assim, eles ficam assim, uau! Eu quero estudar aqui, porque olha essa casa! E porque ela é linda, ela é muito linda, ela lembra, assim, sei lá, uma casinha de boneca, assim, uma casa de conto de fadas, quase, assim. Com certeza. E hoje a Casa Amarela é tombada. Ela é tombada. Sim, ela é tombada oficialmente pelo Condefapaz, o Conselho do Município, e ela é um patrimônio do município de Santo André. Nós somos os tutores desse bem patrimonial de Santo André, que representa, enfim, todo o município, e a gente precisa cuidar. Então, pra gente é muito gratificante. É uma alegria cuidar da Casa Amarela, porque também a gente tem a oportunidade de levar os alunos para terem as aulas, a parte prática das aulas. Então, a parte de arquitetura mais antiga, desse período, a gente leva lá em loco. Então, eles aprendem lá em loco, vendo como é que era o tipo de construção, olha como se construía. E da parte de patrimônio também, preservação, né? Do patrimônio, restauro. A gente sempre usa a Casa Amarela como um exemplo. Um exemplo e um canteiro. Vamos fazer o levantamento arquitetônico da Casa Amarela, vamos ver, enfim, como que a gente lida com essa gestão do patrimônio. Professora, agora nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso podcast. Infelizmente, o papo é muito interessante e a gente se prolonga mesmo. Eu gostaria que você me falasse por que é importante a gente contar a história do sítio Tangará hoje em dia. Olha, a história do sítio Tangará, ela fez parte da história de Santo André. Então, é muito interessante para que as pessoas, os andrenses, conheçam suas raízes. Então, é interessante dizer, olha, esse sítio era de um período onde as elites tinham chácaras aqui, que
eles vinham, enfim, na época de verão, porque era o ar, o clima era mais ameno, era mais confortável, ficava em áreas altas. E isso fez parte de Santo André. E aí é interessante porque a Casa Amarela, ela restou aí, desde aquele período da década de 1920, Sim. ela restou aí e tudo em volta foi mudando, né? Então, ela viu tudo, ela foi testemunha de tudo isso, porque aí chegou a Fundação Santo André, chegaram as indústrias automobilísticas para ABC e tudo começou a ser loteado loteamento para os operários morarem. Então, todo o ABC foi se desenvolvendo urbanisticamente e economicamente, né? E tudo foi se alterando e a Fundação Santo André foi ficando, assim, nesse local que tem a Casa Amarela que assistiu toda a história. Então, assim, é um testemunho vivo de toda a história do ABC e de Santo André. Então, é muito bom que os cidadãos conheçam as raízes, né? Sim. Então, é muito importante para isso. Tem a ver com identidade também. Eu sei que eu sou de Santo André, eu conheço as minhas raízes. Enfim, é importante por conta disso. Perfeito. Então, é importante nós termos esses locais preservados também para sabermos da nossa história, da história do Grande ABC como um todo, da cidade de Santo André. Sim. Ana, muito obrigada por esse bate-papo. Então, foi muito esclarecedor. Você explicou tudo muito bem, como uma professora de arquitetura, como você explica. Agradeço demais a sua participação aqui nesse podcast hoje. Eu que agradeço.